Olha, nós estamos aqui com o nosso comentarista Beto Caetano para falar mais sobre economia e negócios, claro, mas a interação entre a economia e a política nesse momento de agravamento das notícias sobre o coronavírus. Beto, bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Manhã. E como que é possível analisar a economia com algo imponderado que é o coronavírus? Pois é, bom dia, Tiago, bom dia, Kalina, bom dia, ouvintes e espectadores da PAN. É difícil, né? Quer dizer, essa situação aí está colocando um desafio grande, né? Eu queria comentar um aspecto que é um pouco da interação entre a política e a economia, que a gente vê que ocorre o tempo todo, mas como a atitude, o comportamento dos políticos, dos governos faz diferença nesta hora, né? E o exemplo mais evidente foi o comportamento, as atitudes do presidente americano Donald Trump nesses últimos dias, né? O Donald Trump, ele já vinha numa linha de negação primeiro, ele era daquele que falava, não, isso não é tão grave assim, esse problema é lá da Ásia, enfim, não é muito com a gente. Comportamento semelhante aqui ao do nosso presidente Jair Bolsonaro também, de, a princípio, reduziu a importância desse problema. Mas o que se viu foi que o Donald Trump teve que correr atrás e começar a apresentar, a fazer declarações públicas e apresentar medidas do governo para reagir a essa situação, né? E o primeiro anúncio que ele fez, né, aí na terça-feira, foi de medidas que foram consideradas muito tímidas, pouco claras. Lembrando que a terça-feira foi o dia seguinte àquela grande queda do preço do petróleo, que no mundo inteiro causou aí estragos, né? A nossa bolsa foi junto e tal. Bom, havia uma expectativa sobre o que ele ia anunciar naquele dia e frustrou, né? Quer dizer, o resultado foi que a bolsa caiu de novo depois de ter tido uma leve recuperação. Na quarta-feira à noite, ele outra vez veio a falar à nação e ao mundo, né? Quer dizer, o Donald Trump fala ao mundo, né? Sobre novas medidas do governo americano. E aí, essa história de quem poderia ajudar a apagar o incêndio, ao invés disso, acaba jogando uma lenha a mais na fogueira, né? Porque uma das medidas que ele anunciou foi o bloqueio de viagens da Europa para os Estados Unidos. Bom, com exceção do Reino Unido, que tem uma condição especial com os Estados Unidos. O resultado disso foi um setor como esse de viagens, turismo, viagens a passeio, viagens de negócio, foi assim, aquilo que já estava tomando pancada, porque as empresas estavam cancelando viagem, né, por iniciativa própria, por temer os efeitos da doença. Aí veio uma proibição de viagem, né? E ainda por cima o Donald Trump acenou que ele pode também limitar viagens dentro dos Estados Unidos, de estados mais afetados para estados menos afetados. Enfim, isso daí caiu como uma bomba adicional num setor que já estava complicado, né? Resultado, ontem foi aquele estrago geral, quer dizer, o pior dia da Bolsa Americana desde 1987, que foi um ano de uma crise importante aí no passado, né? Aqui no Brasil foi também seguindo. Ásia essa noite, que noite para nós, dia deles, foi no rastro disso negativo também. Tudo por causa das medidas tomadas pelo governo americano. Agora, ele pode ter razão em dizer que essas medidas são para defender o povo americano da contaminação que pode vir de fora, mas foram medidas, no mínimo, tomadas sem nenhuma articulação com os europeus, né? Quer dizer, europeus, países aliados dos Estados Unidos, muitos deles ali, tal, foram tomados de surpresa. Então, aí o efeito é muito pior. Quer dizer, da onde você esperava vir uma ajuda, veio um empurrão. Uhum. Bom, Beto, a gente vai continuar acompanhando, obviamente, esses desdobramentos e a gente volta a falar, o Beto, toda terça e sexta-feira aqui no nosso Jornal.